Fala pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, em paz e segurança. Esse é o Papo e Graça. E eu estou muito feliz por você estar aí, né? E eu quero pedir para você, mais uma vez, esse dedo ungido, abençoado que você tem aí, clica agora aí no sininho, já deixa ativado o sininho, já se inscreve aí. O Papo e Graça, ele acontece dentro da plataforma do AD Belém, né? Dentro dessa plataforma do YouTube, tem todos os vídeos da igreja, os cultos de quinta, os cultos de Santa Ceia, de terça-feira, e também dentro, para você não ficar só nas lives da igreja, para você acompanhar um Papo e Graça. E alguém perguntou para mim esses dias, por que Papo e Graça? Porque a gente troca uma ideia, bate um papo, também com cheio de graça, né? Cheio de alegria, sempre tem um Zé Graça aqui participando, graças a Deus por isso, mas também pela graça de Deus, porque nós servimos um Deus todo-poderoso, e isso que nos dá essa alegria, essa felicidade diferenciada. Então clica agora no sininho, ativa o sininho aí, se inscreve agora, para que Deus possa abençoar a sua vida. Se você não fizer isso aí, eu nem sei o que vai acontecer. Então, se eu fosse você, eu já se inscrevi agora, porque hoje Deus nos abençoou e preparou um casal muito especial, muito simpático, que muita gente conhece, mas é o pai e a mãe, né, do Vitor e do Mateus. Eles são empreendedores também, são cristãos, servos de Deus, começaram muito cedo aí na caminhada do empreendedorismo. Deus deu graça, sabedoria. Então a gente vai conhecer um pouco hoje sobre esse casal muito bonito, muito simpático, casalzinho fofo que Deus preparou para estar aqui hoje no Papo e Graça. Então, com vocês, Diego e Ingrid. Uma salva de palmas. Eita, agora, hein? Já veio no clima, já, né? Já veio do jeito que saiu, veio. É isso aí. Não, assim que é bom, né? Correria, né? Do dia a dia, mas... Correria, graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado por estar aqui, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Agradece o convite. Pô, uma honra total. E hoje a gente vai conhecer um pouco aí. Eu sei que... por que a ideia, né, desse Papo e Graça, assim, da gente trocar uma ideia, bater um papo? Porque é necessário, eu acho que no tempo de Jesus aconteceu isso. Cristo veio e desconstruiu aquela ideia massificada da religiosidade. Jesus veio e quebrou, né? De repente Jesus estava trocando ideia ali com um fariseu, com um publicano, comendo no meio da rua, trocando ideia, batendo um papo, e essa desconstrução precisa acontecer, porque tu não acha que crente é chato, apesar que tem uns, tem ou não tem? Não, bom, é para falar. Brincadeira, não conheço, não. Nenhum. Tem uns que é chato, uns que não é o nosso caso, também. Tem os legais, alguns um pouco menos legais. Tem uns que caprichou, né? Passou na fila da chatice um monte de vezes. Espero que não seja o seu caso aí. Mas vamos lá então, já para dar início aqui no nosso bate-papo que o pessoal quer conhecer. E sempre quando tem um casal, né, não sei vocês, mas a gente fica imaginando como será que tudo começou, né? Quem que tomou iniciativa, né? Sempre tem aquele que tem mais coragem, aquele que foi levado ali pelo chaveco. Quem chavecou primeiro aqui? Vamos lá, quem começou? Para vocês contar um pouco da história aí, logo do início do relacionamento, porque a partir, né, do relacionamento é que as coisas também foram acontecendo. Depois veio essa questão do empreendedorismo, que é legal falar, principalmente na juventude, a fé, o evangelho, mas para isso alguém teve que tomar iniciativa aí. Começo pelo Diego aqui para iniciar e na sequência vocês podem ficar à vontade. A gente quer conhecer um pouco da história de vocês, fiquem muito à vontade quanto a isso. Fechou. Então, a iniciativa, né? A gente como jovens, eu aí com 17 anos, ela com 14 anos, né? A gente se viu pela rua e tal, mas não conversou nada. Nem nada, né? Junto, nada? Não, se viu na rua. Na época existia tipo ICQ, MSN, né? Legal, ferramenta poderosa. Que hoje é tipo um WhatsApp, mas você conseguia usar só pelo computador, né? Aí, você quer contar a sua versão? Porque pode contar. Porque tem duas versões. Tem duas? Olha só, porque sempre tem alguém que tem mais detalhes, né? Ou minha esposa fala que assim, quando eu vou dar uma notícia, alguma coisa, muito direto. Sim, se alguém morreu, por exemplo, chega lá falando então morreu, sem... Sim. Não, mas ele tá com vergonha de contar. Ele é com vergonha? Não, vai, continua. Mas como você me achou aí? Não, mas tipo assim, como é que foi o primeiro rolezinho, de repente bateu o olhar, pum, viu a loirinha andando, viu o loirão? Não, é mais ou menos, conta aí. Não, na verdade não foi bem assim. Vamos, deixa lá, depois eu complemento. A gente se conheceu pelo ICQ. Acho que o pessoal mais jovem não conhece, mas era uma plataforma de conversar. E aí tinha um lugarzinho que você ia e via quem estava online, procurava a cidade da pessoa
e o sexo feminino masculino. Era tipo bate-papo UOL antigo, né? Tipo bate-papo UOL. Mas aí o Diego colocou... Não, bem antigão, lembra demais, né? O Diego colocou mulheres, amparo e online. E numa dessa ele me adicionou. Não foi isso, amor? Foi. Como ele colocou? Mulheres, amparo... Como que é? Isso é interesse. Amparo, ainda bem, né? online. Ainda bem. E aí ele me adicionou e a gente começou a conversar. Mas tinha 14 anos mesmo. Na verdade, eu acho que quando a gente começou a conversar, eu tinha 13. E aí, 5 dias depois de eu fazer 14, a gente deu o primeiro beijo. Sim. 5 dias depois? Era uma neném. Ai, que coisa. E eu 17 anos. Não, 16, né? Mas 16 para 17. 16. Mas no bate-papo, na troca de ideia, teve ali alguém que iniciou. Não, aí foi só, né, tipo, conversava, né, mas eu sem interesse nenhum, né, entendeu? Aí, vamos jogar uma dama na época. Então, o chaveco foi, vamos jogar uma dama. Online, né? Atenção, o varãozinho de Deus aí que tá na igreja aí, só esperando a bênção chegar. Vamos jogar uma dama, quem ganhar, né, ganha um lanche. A gente sai, né, quem perder paga o lanche. Onde foi o lanche? Entendeu? Onde foi o lanche? Ele não me levou comigo não lanche hoje, eu vai levar seu comer lanche, rapaz. Quem ganhou a dama? Então, eu, né? Você ganhou? Lógico que eu ganhei, né? Ganhou, Quantas vezes ainda? Tá difícil, viu? Mas então, 13 para 14 anos, meninão de 17 anos, trocando ideia pelo ICQ, batendo papo, ali começou... Começou uma conversa. Legal. Sim. Aí partiu para... Aí ficou aí, né? Aí, tipo, na época, né, tinha um local aqui em Amparo que tinha uma domingueira. Aos domingos à tarde, tinha o anexo e tinha a alforria. Tipo matinê. Sim, matinê, sem bebida, nada, né? Negocinho light e tal. Aí peguei e fui, né? Ela também foi esse dia, mas assim, a gente só conversava pelo MSN, pelo ICQ. Mas pessoalmente eu não tinha visto ela, também nunca tinha me visto e tal. E beleza. Aí esse dia, né, cheguei, né, mó dançando e tal, daqui a pouco eu só sinto umas esbarradas, né? Olho pra trás, era boneca. Era boneca lá. Sem querer eu esbarrei nele. Sem querer, no justo, né? Tanta gente. Não, isso direto. Mas daí, foi lá dentro lá do... Sim, daí na época foi no anexo, né? No anexo. Perto da matriz lá. Sei, nossa, lotava, era uma época que lotava muito. Sim. E vocês estavam lá, esbarrou o som de... O que tocava na época mesmo? Você lembra? LS Jack. CPM assim, 22. CPM 22 e tal. Charlie Brown. Não, aí tava lá, esbarrou, então começou ali. Então, sim. O namoro mesmo de vocês. E foi adiante aí. Sim, começou naquele domingo lá, né? E quando começa alguma coisa, foi no domingão? Domingueira, né? Domingueira. E quando a gente começa algo, a gente nunca imagina no que vai dar. Sim. Então, assim, daqueles barrão ali da domingueira, até hoje, dia 18 hoje, né? Dia 18 de abril de 2022. Muita coisa deve ter acontecido, né? Eu acredito que muita coisa aconteceu. E o mais interessante é isso, a gente nunca sabe como que vai ser o trajeto. Quando a gente vê, já foi, não é? Sim. Vocês acham assim, aí que momento que vocês acham que virou a chave nesse primeiro momento em relação ao relacionamento? Porque tem uma hora que a gente começa a perceber que a coisa está ficando séria, né? Sim. Tem uma hora que a gente vai indo, é novinho ainda, mas depois a gente percebe que hora que a coisa virou. Você lembra um momento que eu falei, putz, agora virou a chave, agora autoridade total, cabeça, e agora vamos que vamos. O bonitão era apaixonado. Era mesmo? O bonitão era apaixonado. Mas assim, apaixonado de que nível de paixão? De dar bombom? Nível doideira. Explode carrinho, o carro explode coração já. Nesse nível. Eu sempre fui um menino apaixonado, né? Parabéns, isso, cara. Mas eu acho que pro Di virou a chave muito do nosso relacionamento quando eu engravidei do Vitor, né? Sim. Vitão chegou na área, aí vocês perceberam que agora vai ou não vai, né? Isso a gente se conheceu finalzinho de 2004, né? 2004. 2004, Copa do Mundo, não? O que foi? Quem ganhou? Nem lembro. Quem ganhou a Copa do Mundo? Não, 2004 foi a Copa do Mundo? Não foi Copa do Mundo, foi? 2004 não, foi 2006 depois, porque 2006, quando teve a Copa do Mundo, o Vitor era recém-nascido. 2002, 2006, verdade. 2006. Foi 2010, é isso mesmo? Pessoal, produção, a gente tá antenado. 6, Léo. 2006. E quem que foi? Quem ganhou? França? Que Palmeiras. Nem Mundial tem mais amém, né? Vamos falar sobre isso depois. Sim. Então, assim, vamos lá. Começou ali, engajou esse relacionamento e tal. Sim. Aí veio o Vitão
esse presente de Deus. Com menino certeza. Muito abençoado, lindo do Senhor. E quem conhece vê o quanto esse menino é muito especial, né? Então eu acho que no começo é difícil mesmo, né? Ainda mais para você. Você lembra como é que foi essa questão com a galera, pessoal, família, quem via? Então, eu vivo com meu pai desde os meus 10 anos, né? E aí, quando eu engravidei, eu falei, bom, eu não me importava com ninguém, me importava com meu pai, né? O que ele vai pensar, enfim. Muito nova, primeiro namorado, sério e tal. E aí eu conversei com meu pai, ele levou um choque muito grande, o dia foi comigo, a família dele foi comigo. Mas ele apoiou muito, ele não deixou a gente se casar, ele proibiu isso, porque ele achava eu muito jovem, né? Então ele queria que cuidasse só do filho e foi isso. Eu tinha um apoio muito forte do meu pai, muito mesmo, do Diego também, muito. Mas o meu pai foi aí um alicerce muito grande nessa... Foi. Isso é legal falar até também, porque eu acho que como a gente recebe alguma notícia, ela sendo boa ou não, principalmente quando é uma notícia complicada, depende da reação que a gente tem, pode mudar todo um cenário, né? Sim. Pode mudar todo o cenário. Então, o fator decisão, né? Ele poderia ter agido de uma forma, sei lá, talvez um pouco mais enérgica em alguns aspectos e, sei lá, ou mais permissivo em outra, talvez as coisas não aconteceriam exatamente. Esse ponto aí que você comentou, do seu pai ter não permitido que vocês casassem, mas ao mesmo tempo ele apoiou, porque pronto, está feito, é uma bênção de Deus, está lá. E você acha que isso fez a diferença? Total. Eu acho que, porque conheço casos, né, que tem pais que tiram a menina de casa e assim, você tem uma gravidez precoce, que já não é uma coisa fácil, né? Uma gravidez já não é fácil. Eu vejo minhas amigas aí, né, casadas, planejam, e gravidez é bênção, mas tem as coisas difíceis, né? E aí, uma casa para cuidar, marido, e meu pai não deixou que isso acontecesse na minha vida. Isso foi muito bom. Esse apoio, né, que veio dele foi um diferencial, porque talvez a gente não teria nem conseguido construir o relacionamento que a gente construiu, né, eu com o Diego, se a gente tivesse ido morar junto, porque daí vem os outros problemas, né? Quando você está tenso, né? Assim, é complicado decidir, né? Sim. Você não tem mais irmãos? Eu tenho. Mais velhos, mais novos? Eu tenho, na verdade, tenho um irmão mais velho por parte do meu pai, uma irmã com meu pai e com a minha mãe, que ela tem 1 ano e 3 meses, ela é mais nova que eu. E um irmão por parte da minha mãe, que tem 19 anos. Então, eu tenho 3 irmãos. Tem uma galera, então. Tem uma galera. Mas nesse início, né, teve essa decisão do seu pai, esse cuidado que ele teve, né, essa visão que ele teve de entender que houve uma situação e agora que a gente tinha que resolver a situação. É que às vezes é interessante a gente comentar, a gente que serve a Deus, está na igreja e tal, a galera da igreja, às vezes a gente foca sempre no problema, né? E às vezes focar no problema você só intensifica ele. Sim, não é verdade? Então assim, pensar um pouco mais na solução. Vai uma frase, palavra de Deus para a tua vida aí, ó. Tem um monte de gente que está focado só no problema, né? E às vezes esquece de tentar mirar um pouco para o que seria a solução. Para você, assim, como sendo o meninão, o chavecão, chegou junto, de repente pai, né? Bem fresco, bem novo ali, né? Sim. E qual foi a sensação aí? Porque eu acho que tem um monte de meninos aí que estão vendo, tem alguns novinhos que são pais, outros, segura aí, meu querido, em nome de Jesus, né? Mas qual que é a sensação? Você lembra? Você consegue descrever a notícia chegando? Então, assim, a notícia é complicada, né? É um choque, mas, tipo, eu busquei assumir a responsabilidade, né? E hoje eu vejo que foi uma bênção na minha vida tudo que aconteceu, né? Começou tudo, né? Tudo nessa época e, assim, sensação complicada, um choque, mas procurei levantar a cabeça e ver o que eu poderia fazer a partir daquele momento, né? Então, assumi meu filho, assumi, né, a Ingrid e coloquei na minha cabeça que a minha função naquele momento era trabalhar para mim sustentar meu filho, né? Tive também apoio dos meus pais, né? Eles me apoiaram também, né? Não apontaram o dedo para mim, muito pelo contrário, né? Me apoiaram em todos os momentos e isso foi muito importante. Então, ao longo desses anos aí, a gente tirou de letra, né? Glória a Deus por isso. É legal, chegou num ponto agora que eu acho que é nesse momento que entra a questão também até comentei no início, apresentando vocês como empreendedores, isso é maravilhoso, né? Mas às vezes até para fazer uma pergunta, se você for empreender por incentivo ou por necessidade? Total necessidade. Total necessidade. Porque tem pessoas que às vezes começam alguma coisa, porque tem a galera incentivando, criatividade, papapá. No caso de vocês,
A hora que virou a chave, o startzinho ali, foi Sim. por uma... Porque, para glória de Deus, o Diego não conseguia emprego. Olha que benção. Ele não conseguia de jeito nenhum. A gente procurou, assim... E hoje eu vejo que foi Deus, porque pessoas, assim, muito influentes, né, familiares do Diego, pessoas que a gente conhecia, poderia abrir uma porta de emprego e não abriam. E na época a gente falava, meu Deus, ninguém, né, consegue um emprego. E glória a Deus por isso que a gente foi abrir a loja, né? Sim. Certo. Agora, eu lembro a gente bateu um papo um dia na praça, a gente estava trocando uma ideia, vocês estavam comentando sobre o assunto, é interessante, né? E, então esse empreender, iniciar alguma coisa, foi baseado nessa necessidade emergente, né? As portas fechadas nem sempre significa maldição. Pode ser bênção. né? Com certeza. Pode ser em todas as áreas. Não pode, o cara está lá, não consegue arrumar ninguém, né? Ele está lá travado na vida sentimental, porque talvez o melhor de Deus está por vir. Tá por vir, Sim. com certeza. Não é? Com certeza, Sim. sem dúvidas. Foi lá, não arrumava emprego, filho para cuidar, né? Aí você iniciou, você tinha comentado comigo que era ali na rua, era na lojinha ali, Piquitica, um por um, eu acho, né? Piquitica, ali, do lado ali na frente do Guarani, um pouquinho. Isso, um pouquinho, quase do lado onde é a loja hoje, né? Eram umas 3, 4 casas do lado. E tinha ali a malharia, né? Que era consumidora ali. Né? Sim, era a Valizar na época, né? Valizar. Quem já não sofreu lá, né? Sim. Quem já trabalhou lá. Né? Deve ter, se alguém esteja assistindo, possivelmente tenha um dos clientes ali, né? Então. E aí você começou com o quê? Entrando já no nicho que vocês trabalham hoje, mas no começo o mercado nessa área era um pouco diferente, né? Isso foi quantos anos atrás? A loja 16 anos. Mudou bastante coisa, nossa. Né? Mudou muita coisa, atualizou muita coisa, renovou. Sim. Mas assim, esse início, vocês imaginavam, você já tinha essa visão de por exemplo, atuar nessa área, vocês imaginavam que seria algo futuro também, algo que... Ou no começo não, vai pôr o que dá para fazer, a gente vai... Na realidade, que eu sempre costumo falar que tudo é Deus, né? Tudo não tem explicação. Por quê? Né? Voltando um pouquinho lá no papo de necessidade, assim, a Ingrid nunca se envolveu nesse lado empresarial e tal. Sim. Agora eu já venho de uma família que, né, já cresceu no comércio, eu cresci dentro do comércio, então assim, meio que em alguns casos é de sangue também. Sim. Entendeu? Então assim, juntou a necessidade com né, aquilo que veio de sangue. Você tinha essa visão então já em casa, né? Não de empreender, né, mas de ver a galera vendas, né? De vendas e tal, porque desde nem minha mãe, faz 30 anos que tem uma sorveteria dentro da rodoviária, eu já trabalhava lá, né? Então, desde pequeno, com 14 anos, eu já comecei a... É daí que também veio o dinheiro para abrir a loja, né? Porque a gente não é assim, vou abrir uma loja, pegar e chegar do nada. Então, desde os 14 anos, eu guardava um dinheiro que eu pensei, com 18 anos, vou comprar uma moto e tal, né? Então, nessa parte financeira, eu sempre tive juízo. E com essa notícia, né, não conseguindo do meu primeiro filho, não conseguindo emprego, aí uma das saídas que eu tive foi abrir a loja. E eu, graças a Deus, eu guardava esse dinheiro da minha moto, que o dinheiro da moto foi para abrir a loja, né? Então, minha mãe estava um dia passando lá na Comendador, viu um ponto, né, lembrou que eu não estava conseguindo emprego. Até então, quando a Ingrid engravidou do Vitor, eu trabalhava com ela, mas ganhava 200, 300 reais por mês. Ela falou, Diego, isso aí você não sustenta seu filho. Aí que eu saí na luta. Então eu peguei todo esse dinheiro, ela estava passando na Comendador, ela viu uma loja, né? Ela pegou o telefone da loja, que a loja estava desocupada, escrito aluga-se. Passou, ligamos tudo, aí justo o valor que a moça pediu da loja é o valor que eu tinha guardado, entendeu? Motinha? A motinha. Que motinha que você estava pensando? Na verdade eu nem pensava em qual moto, pensava em comprar alguma moto, né? Aí aquele dinheiro deu certinho, comprei a loja da moça, né? Na verdade ela vendeu os móveis só, né? Sim, estava vazia a loja, tinha só os móveis e tal. Aí a gente comprou dela e, né, aí que começou. E respondendo a pergunta, como que você entrou nessa área? Na época, minha mãe, né, tinha sorveteria na rodoviária, vendia sorvetes e tal, né, uma bomboniere. E bem na época, como surgiu a recarga para celular, né? Acho que tinha um ponto lá, tinha uma cabine dentro da rodoviária.
E existiam os cartões telefônicos, né, que era de orelhão, e as recargas Vivo, que você raspava o código, digitava lá estrela 7000 e os números, né? Aí a gente resolveu, eu resolvi tipo, fazer uma junção, vender a recarga com a Bomboniere. Ah, entendi. E aí que começou, foi o start, né? Aí começou ali, já que estava na área de comunicação, praticamente, já foi migrando ali para... daí a gente foi dançando conforme a música, né? Tipo, a recarga dava um lucro mínimo na época, tipo, uma recarga de R$20, você ganhava R$1. Mas foi lá, tipo, atendia os clientes, o cara ia lá, comprava uma recarga de R$20, eu ligava na Vivo, ficava 1 hora numa ligação, cadastrava na promoção, sabe? Fazia de tudo para o cliente. Aí, né, que nem a gente comentou aquele dia da Valizer, os clientes vinham da Valizer, comprava sorvete, aí foi indo. E um certo dia, a minha prima me chamou para ir para São Paulo, né? Ia comprar, ela fez uma excursão e tal, de roupas e tal, né? 25? Na Feirinha do Brás, né? Feirinha do Brás na madrugada, hein? Madrugada. Meia-noite e tal, bora. Fui, né, na excursão, chegando lá, né? Daí eu fui uma vez, gostei, né? Comecei sempre. Uma dessas vezes eu vi um chinesinho lá assistindo um celularzinho com televisão. Eu falei, nossa, ficou trabalhando o dia inteiro lá, né? Sozinho e tal, não saía nem para almoçar. Aí acabei comprando um para mim e, nossa, aquilo, todo mundo que ia lá, nossa, que legal. Aí o que eu fiz? Comecei a revender, né? Pegava em São Paulo, trazia, vendia. Então, num curto período de tempo aí, cheguei a vender 20, 30 celulares desse num dia, né? Que da hora, cara. Isso não tem mais. Não tem. Não, mas porque perdeu muita qualidade também. Hoje os celulares estão melhores também, sim. mais acessíveis. Mas ele era só, eu acho que eu lembro de ele, era só a televisãozinha mesmo, ou você ligava ali, né? Tinha anteninha, não era? Não, tinha anteninha, era um celular com 2 chips, na época verdade. também. Era chinês, era um negócio... Chinês. Mas na época os celulares eram bloqueados. Sim. Você tinha um celular Vivo, você só usava Vivo. Tinha um celular Claro, você só usava Claro. Então, esse celular veio desbloqueado. Você usava qualquer chip, eu já usava 2 chips ao mesmo tempo, né? Então, nossa, foi bem câmera. Na época que a IP estava ampliando, então vinha muito pessoal de fora, do Nordeste, para trabalhar. E aí eles ficavam, tipo, às vezes não tinha televisão, porque vinha só passar uma temporada. E o que a gente vendeu de celular para esse pessoal? Sim. Bacana, hein? Chegou uma oportunidade. Nossa, aí foi... E chegou uma boa oportunidade, aí começou então o negócio ali em si, né? Na lojinha. E já tinha o nominho já, não? Não, já tinha, né? Você tinha colocado o nome. Eu lembro que você comentou alguma coisa, parece que era para ser... Era para ser DVI, Diego, Vitor e Ingrid, né? Mudou, cara. Aí a gente, né, contratou tudo, o cara foi aplicar os adesivos lá no vidro da loja e ele adesivou errado, né? Ele adesivou VDI. Falou, Diego, errei aqui a letra e tal. Falei, dá um desconto, pode deixar assim, né? Além de ficar bom, ficou melhor. Aí ficou, Aí ficou o VDI por conta disso. Mas então é bom, sabe? Porque desde o começo, acho que as coisas que aconteceram na vida de vocês, miravam para dar errado, dava certo. Mas... com certeza. É incrível, com assim, certeza. Tudo que você fala. É por isso que é importante a gente não desistir, não deixar que nada... Assim, eu engravidei muito cedo e isso define minha vida. Não, nada define, né? Não que seja uma coisa boa, mas nada que acontece na sua vida define o que você vai ser, ou, né? Sim. Outra coisa, igual o Diego não conseguiu emprego, isso não definiu o que ele se rotula, ia ser, né? Sim, não pode. Eu acho que você tem que ir em frente, seguir em frente e vamos embora. O que a gente tem, vamos usar e vamos construir algo. Não, mas é legal falar, porque assim, às vezes a moçadinha que está assistindo aí, né? Hoje em dia, cada vez mais, eu acho que há 16 anos atrás, o povo não era tão mimizento, né? Hoje é mais, né? Vamos ser sinceros. Não, com certeza. Não muito mimizento. Hoje, misericórdia, a gente era uma coisa um pouco, né? Era mais de boa, molecada, se tinha que resolver, já resolvia alguma coisa ali mesmo, já trocava, né? Sim. E hoje, um pouco por conta dessa questão aí do politicamente correto e tal, então existem muitos rótulos, né? Sim. É muito rótulo. E quando você aceita um rótulo, inclusive o povo de Deus, né? A gente está até comentando sobre isso, trocando essa ideia, né? Esse projeto, mais ou menos para desconstruir, porque a impressão que dá que o cristão ele só é uma coisa, né? Ele só vai na igreja, ele só canta lá, não sei o quê, ele oferta e pau. Mas ele está lá, ele contribui com a sociedade, tem criatividade, tá? Hoje em dia, cada vez mais. Mas eu acho essa questão de rótulo,
se fosse para falar hoje para a Ingrid, de 16 anos atrás, ou você encontrasse com ela hoje, a Ingrid, aquela Ingrid com a barriguinha e tal, né, novinha de tudo, né, o que você falaria para ela? Vamos dizer assim, hoje, a Ingrid de hoje, o que você falaria para ela? Se você pudesse, acontecesse isso, que conselho você daria? Ou como que você falaria? Será que ela acreditaria no que ia acontecer? Você acha que não? Se alguém falasse para mim, Ingrid, vai acontecer isso na sua vida, eu falo, tá doido. É Não vai não. Aqui a gente consegue lembrar. Em todos os sentidos, inclusive ser cristã, porque eu nunca imaginei, assim, que... Não passar... É verdade, que eu também não perguntei. Mas a família, então, não... Não. Ninguém da minha família é cristão, assim, pelo menos próximo a mim, não. Meus pais católicos, minha avó católica, minha avó que não vivia aqui no Brasil, mas ela era testemunha de Jeová, então assim, minha avó era católica catequista, né, que fala. Você fez tudo, essas palavras, tudo? Fiz tudo. Então assim, se eu falasse com a Ingrid, mas eu acho que uma das coisas que eu aprendi é isso, eu falaria pra ela, não deixe ninguém te rotular, né, é o que eu falo. E o que você acha que ela ia falar pra você? Eu era muito nem aí, eu não ligava. Isso ainda. me ajudou muito, né? Porque eu não me importava para as pessoas, porque olhavam torto, tiravam sarro, essa daí acabou com a vida. Por isso que eu falo, a gente não pode deixar ser definido por um acontecimento da nossa vida, né? Então, assim, eu não me importava e isso foi muito bom. Eu acho que é uma das coisas que as pessoas precisam aprender também. A gente tem que se importar com quem tem importância, né? Às vezes a gente está se importando com o que a vizinha está falando e a vizinha nem sabe da sua vida, Exatamente, né? Então, é por isso que eu falei, eu me importava com meu pai ia achar. Porque meu pai, ele me amava, ele me conhecia. Então, o que ele ia achar, o que ele ia fazer com aquilo que estava acontecendo na minha vida, me importava. O resto não, porque o resto não sabia, né, dos meus passos. E isso na vida cristã também, às vezes as pessoas te apontam um pouco, mas quem são essas pessoas, né? Acho que é importante a gente ver. Você tocou num ponto interessante, porque você pega mesmo Jesus, né, pô, é o exemplo, o nosso mestre. Jesus, ele tinha essa visão, né? Não estava muito aí, tipo assim, olhando Jesus como um homem, como um menino, bem mais novo do que nós estamos aqui, tinha 30 anos quando ele começou o seu ministério, né? Então era bem novinho, era um rapazinho, com outros discípulos novos também. E a galera colocando rótulos. Já chegou a chamar Jesus de filho de Beelzebul, de comilão e beberrão. E pelo que a gente olha para o Cristo, ele estava, né, de boa, né? Fazendo, acho que ele estava focado naquilo que ele tinha como missão. Você acha que seria esse o segredo aí para a molecada que está começando assim? E é difícil, né? Porque hoje a mídia não ajuda em muita coisa, né? A mídia, pelo que a gente vê, essa tendência que a gente acaba acompanhando, tendencia o jovem a aceitar rótulos, né? Falando de todos os gêneros, que a gente não tem por que esconder isso aí, LGBTQ+, não sei o que, é porque você é nile, então umas coisas assim hoje em dia, né? E cada vez que passa mais, a molecada vai colocando, vai aceitando esse rótulo, ele meio que desconfigura, né? Se você pudesse, o Diego também daquela época, você acha que foi isso que manteve você ter uma certa maturidade, assim, não deixou de se rotular? Pô, tô sem emprego, tô aqui desempregado aqui, o que eu vou fazer? Fazer algo? Sim, mas acho que assim, uma das coisas também que a gente deve fazer é acreditar no nosso potencial, né? E ter fé em Deus que o resto das coisas tem a fluir naturalmente, né? Tipo, às vezes a pessoa vai apontar o dedo, vai falar alguma coisa para você, mas você tem que pedir que Deus te capacite, direcione, né? Que as coisas tendem a fluir naturalmente. E não se importar, às vezes às vezes a gente é julgado por algumas coisas, tal, mas se a gente sabe que a gente está no caminho certo, tal, não tem como dar errado. Não tem. Aí você tocou no ponto aí. Então a gente veio lá, galerinha, novinho, esbarrou lá na baladinha, namorico, veio o Vitão, né? Começou aí um novo momento, as coisas foram acontecendo. Sim. A lojinha, colocou errado o adesivo, mas deu certo, né? Onde que entra o evangelho nisso tudo aí? Que hora que chegou? Demorou bastante. É mesmo? Muito. Depois de tudo isso? Eu sou convertida faz 7 anos. Entendi. Legal. O meu filho mais novo tem 12. Então, assim, o que aconteceu foi que a gente teve uma crise bem grande no nosso casamento. E quando a gente voltou, a gente precisava buscar Deus, assim. Eu sempre conversei muito com Deus. Eu tive o ensinamento da minha avó, ela era catequista, e eu aprendi muita coisa da Bíblia com ela.
Porque tem católico que não lê Bíblia, mas como minha avó era catequista, ela acabava lendo e ela me ensinava muito. E depois eu tive ensino com o Testemunho de Jeová também. Então, assim, eu pego Bíblia minha de muito tempo atrás, antes de eu me converter, eu conversava com Deus, né? Então, mas eu precisava encontrar, sabe? Ter aquele encontro real, porque você conhece Deus de ouvir falar, mas conhecer, de ter uma experiência mesmo, eu não conhecia. E a gente começou a ir atrás, muito atrás mesmo. A gente foi na igreja católica, fomos no Testemunho de Jeová. E aí a prima do Diego, fazia 1 ano que a gente não conversava com ela, a gente teve um desentendimento. E aí eu senti no coração de chamar eles para comer uma feijoada em casa, né? E aí eles tinham se transformado, assim, tanto a Jéssica quanto o Matheus eram pessoas muito diferentes, não sei se você chegou a conhecer eles. Nossa, maravilhoso. E eu falei, opa! Assim, né? Estão para Portugal, é isso? Estão em Portugal. Que chique, hein? Estão morando aonde lá, já que a gente está aqui? Lisboa. Lisboa, que Deus abençoe a vida desse casal aí, do Mateusão, da Jéssica, muito bonito, casal muito abençoado. E aí eu vi a transformação e eu falei, opa, tá diferente. E aí a gente veio conhecer aqui. Eles convidaram a gente, né, para vir num culto. A gente veio primeiro, segundo e, né, desde então não. Cristo. Sim. Aí um dia a gente estava indo embora e a gente vinha terça, quinta, domingo, novo convertido, assim, né? Tinha muita sede, ainda tenho, mas aquela coisa, né? É tudo novo, né? E aí um dia o pastor Lima falou, vocês vão batizar? Eu falei, vamos batizar. E aí a gente batizou. E o pastor batizaram juntos? Sim, o pastor Joab, ele tinha me feito convite já para participar do grupo de louvor. Eu falei, pastor, deixa eu batizar e eu entro no grupo de louvor. E você já gostava de música já? Eu sempre gostei de cantar. Que legal. Sempre. Mas eu não cantava, eu cantava só, né? No banheiro. E eu brincava que ia ser empresário dela. E aí... Virou empresário, já não foi dessa área, né? Mas tá aqui louvando ao Senhor hoje. E aí eu batizei. Aí o Diego parou o pastor Joab na escada e falou, pastor, batizou, pode puxar ela pro grupo de louvor. Tá apta, né? E foi, tamo Isso foi quanto tempo de quando você começou? Porque eu sou de uma visão assim um pouco mais, não é liberal não, mas assim, eu acho que na verdade a gente nem aceita Jesus. Porque João capítulo 15 diz que ele que nos aceitou, ele que nos escolheu. A gente não teria nem capacidade dessa escolha. Eu acho que a gente é tão tendencioso, segundo a Bíblia, né? Essa tendência do pecado em nós, ela desestrutura tanto em nós que nos impede até a capacidade de arbitrar em alguma coisa, até de decidir. Então, eu percebo que na verdade o Senhor já escolheu, né? E eu costumo dizer que a gente vem para a igreja não é nem para ser salvo, a gente vem para agradecer já por ter sido salvo, né? Então, o negócio é muito mais poderoso, porque o Senhor escolheu. Você percebe que Ele vai nos colocando, né? Essa graça ela é tão irresistível, né? Que vai nos colocando, quando a gente vê, a gente está envolvido, né? Não é meio que uma escolha, hoje eu vou decidir não sei o quê. Quando a gente vê, está acontecendo, né? Sim, muita coisa fez sentido na minha vida, né? Depois que eu mergulhei mesmo no Evangelho, que eu conheci mesmo a Cristo, conheci, assim, esse amor que não dá para explicar, né? Que muda a vida de verdade, traz transformação. E aí eu fui entender, eu falei, nossa, o Senhor estava ali em todo momento, o Senhor já sabia tudo, né? E muita coisa fez sentido depois que eu conheci mesmo. Conheceu o Evangelho e é uma busca incessante, né? Então foi nesse momento, então há 7 anos atrás isso? Mais ou menos 7 anos atrás. Depois por conta de uma crise. Foi, bem sim. Porque a gente estava bem, né, financeiramente, mas faltava algo, né? Pode falar, amor. Não é assim. Não é, porque assim, tem um monte de casal que está assistindo aí que é assim, cara, às vezes está aqui na igreja, né, ou está em qualquer outra igreja, porque aqui a gente não está falando só com o assembleano, até inclusive já quero, como a gente costuma fazer, mandar uma paz de Deus aí para os irmãos da congregação, paz de Cristo aí para quem é batista, graça e paz para quem é da igreja batista, sei lá, Batista Águia, para o pessoal do mar, paz do Senhor, a paz do Senhor Jesus, quem é da Deus é amor, Lagoinha, Bola de Neve, todo mundo que está assistindo aí, que Deus abençoe muito a tua vida. E às vezes, cara, a igreja é um ambiente, eu vi isso por muito tempo, tá nela, envolvida nela desde menino, comecei a ministrar também muito cedo, tal, cuidar de igreja, tal, essas paradas todas, e eu sempre tive um olhar assim de observar muito as pessoas assim de forma muito humanizada, né, como elas são de fato. E às vezes a gente acaba um ambiente muito propício para esconder as coisas, sabia? É um ambiente muito propício para você simular que está bem, né? Você vem para a igreja, né? Você escuta o pastor, às vezes está do lado da esposa, do lado do esposo, de mão dada, levanta a mão, tal, olha para ele, não sei o que lá, tal. Mas em casa está complicado, né? Então eu acho que um dos segredos, né, para viver
clima um pouco melhor é ser verdadeiro, né? E quando a gente não consegue ser por conta própria, a gente precisa daquele que é a verdade. Cristo disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, cara. E quando ele entra, cai um sorrisinho no Com rosto, certeza. né? Sim. Continua se esbarrando ainda, né? Glória a Deus Não, por isso. Deus É verdade. trouxe uma transformação, assim, eu posso falar por mim, na minha vida. O que você acha que mais mudou, assim, um temperamento seu que você falou, pô, isso aqui é complicado para Deus mudar, só ele mesmo. E ele foi lá e... Eu era uma pessoa que, eu até falava, a pessoa comigo erra uma vez só, porque eu não dou segunda chance de erro, eu afasto. Né? E isso Deus transformou, a pessoa erra comigo, o Diego fica, mas você já vai perdoar? Né? Isso Fica foi uma transformação 70 muito vezes, grande, sim. E acho que tudo, Deus transformou muito, ainda precisa transformar muita coisa, né? Temperamento. Sim, eu era muito. Eu sou estressada ainda, né? Mas Deus me transformou muito. Eu tento me. Né? Antes eu falava, eu falo mesmo, eu falo o que eu penso. E hoje eu vejo que isso é uma falta de educação, uma falta de respeito, né? Exatamente. Não é eu falo porque eu sou tem gente sincera, que acha né? que Não é sincericídio, né? Não, Do jeito que vem, vai. Isso aí é falta de educação. Sim, ou aquela coisa, Deus desconstruiu de mim também assim, mas eu sou assim e ponto final. A Não, gente tem que não sou pensar assim, muito não. bem antes de falar alguma coisa e como falar, né? Às Sim, vezes. a maneira de se expressar. Uma vez eu me lembro tinha um amigo meu, pastor Obadias, e sempre dizia uma coisa, que o conselho é como se fosse uma pedra preciosa. Mas quando você quer dar uma pedra preciosa, você põe ali uma caixa, tem todo um cuidado. Você não joga na cara. Porque por mais que ela tenha preciosidade, mas vai doer. Né? Então a preciosidade de uma palavra, de uma correção, né? E então estava lá, teve uma situação entre vocês, relacionamento, aquelas crises do... Quanto tempo estava junto? 7 anos também? A crise dos 7? Mais ou menos. Quase, né? Acho que sim, tipo isso. Então existe, tá vendo, pessoal? Na verdade, assim, entre o relacionamento tem vários momentos complicados, Sim. né? Então, É de acordo com o que a gente está vivendo também, né? Sim. como a gente não estava no evangelho, não estava dentro da igreja, as coisas eram diferentes, né? Então, tinha discussões aí que, né, acabava falando muitas vezes o que não devia e tal. E esse encontro aí com Deus nos fez ver as coisas de uma maneira diferente, né? E, né, mudando um pouco de assunto, o que acontece? A gente deve ser exemplo, né, para as pessoas. E apesar da gente ter vindo para a igreja através da nossa prima, uma das coisas aí que, né, que a Ingrid sempre fala é que eu pulei várias coisas, vários momentos que a gente passou dentro da loja, a gente acabou não falando, né, até por conta do tempo, mas um dos clientes aí do início da loja foi o pastor, entendeu? Pastor Lima. Pastor Lima. Pastor Lima. Pastor Lima era nosso cliente Ele fiel, é lá. fiel. Sim, o pastor Lima com o pastor André, comprava celular. recarga, celular. Pastor Lima, antenado. E isso... Então, quando a gente veio para a igreja... Teve algum momento, assim, alguma experiência que vocês lembram do pastor lá? Alguma palavra? Acho que o jeitinho do pastor já... Sim, O pastor, ele é uma pessoa íntegra, né? Assim, dentro e fora da igreja. Isso me conquistou muito, porque ele ia lá e ele era muito, nossa, um amor franco, de né? pessoa. Sim, E... muito franco. Então, quando a gente veio para a igreja e viu ele, já... Nossa. Que legal, é ele, o vozinho. Pastor Lima é muito querido. Ele e o André. Ele e o André. É isso, olha lá, o piloto lá. E não tenha dúvida disso. Você perceba o que é as marcas de um homem de Deus, né? Às vezes as marcas de um homem de Deus, ela é traçada não por muitas palavras, às vezes só pela presença. Sim, né? sim. Porque só da pessoa estar ali, a maneira... Não tem como, né? A glória de Deus, ela transmite, né? Através da pessoa, a maneira de falar, a singeleza de coração, né? Aquilo que Atos capítulo 2 fala, né? Todos comiam junto, com alegria e singeleza de coração. Agora, como identificar a singeleza de coração? Eu acho que não sei se vocês concordam, mas eu acho que é até isso que falta um pouco mais, às vezes, na igreja. A igreja da igreja primitiva, ela tem isso até dentro do livro. O Lucas escreveu muito bem no livro de Atos, quando ele coloca, acho que é o único momento que você vai encontrar na Bíblia é isso, singeleza de coração, a pessoa singela, coração singelo, amável, né? É gostoso, agradável, né? Tem pessoas que você não quer que vá embora mais, não é? Sim, sim. E então começou a ter essa experiência ali com o pastorzão, veio para a igreja através do primo, né? Sim, sim. Pô, e levantou a mãozinha e aceitou Jesus. De lá para cá a coisa mudou. Muito. Que trajetória bacana, a gente só está no começo, mas vamos lá. Aí eu até tinha colocado aqui, era uma perguntinha, que eu perguntei para uma pessoa que trabalha comigo, eu falei, foi uma pergunta aí para um casal, que começou novinho, na fé, teve filhos novos, empreender assim que você perguntaria. A pessoa falou assim, que conselho você gostaria de ter recebido
há 16 anos atrás, né? Sei lá, mandaram perguntar, vou perguntar. Qual conselho você gostaria de ter recebido que talvez você não recebeu? Você teve que se virar por conta própria. Você quer começar? Eu quero falar. Vai, pode ir. O maior conselho que alguém poderia ter me dado é: procure verdadeiramente a Deus. É só isso. Porque o resto é engraçado, né? Eu sei que hoje, graças a Deus, eu com o Diego, a gente tem uma trajetória bonita, uma família feliz e uma vida financeira legal. Nossa. Mas nada disso seria algo se eu não tivesse Cristo. Então, assim, se eu pudesse dar um conselho para Ingrid, eu falaria: vai buscar Deus agora, não perde mais tempo, porque isso sim vai transformar a sua vida. E não é porque eu tô aqui no podcast sim. da igreja, não, é fato, isso é uma verdade muito grande, assim. É o conselho que eu daria, é o que eu falo para os meus filhos. Eu quero que os meus filhos conheçam Deus como eu conheço. Eu não quero que os meus filhos batam cartão na igreja porque a mãe dele vem na igreja. Entendo. Eu quero que eles conheçam, porque eu sei a transformação que isso traz na vida de alguém. Então, é isso. Nós não batemos. Vamos passar o palma. Glória a Deus. Isso, ó, pregadora, tá? Cantora, empreendedora, pregadora. Glória. Tá vendo aí? Glória a Deus. Agora o maridão. É assim maridão. começa, não, mas já tá preparado. Vai vir, Mas é isso, né? Isso também é buscar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas, né? E com certeza a base é Deus mesmo, né? Porque sem Deus a gente não é nada e tudo é para a glória dele. Glória a Deus por isso. Vamos ter uma salva de palmas também, pô. E é legal que esse pessoal, tá, a turma aí da produção aí, abençoado Léo, tá aí o casal bonito aqui, o Lucas, lindão, né? Tá aqui você gostou, né? E tá o pequeno aí, o Vi, que é um menino que também tá começando aí. Quando a gente vê essa molecada, às vezes tem muita coisa que eles vão viver, né? Que talvez um dia estarão sentados ou aqui ou em um outro lugar trocando uma ideia, né? E talvez vão surgir essa mesma pergunta. E talvez já estão tendo a resposta, né? Sim. Então vocês já estão tendo a resposta aí. Procure Deus e já era, velho, né? Estudar tem que estudar mesmo. Ajudar em casa tem que ajudar, não tem o que fazer. Isso aí não é nem conselho. Isso aí tem que fazer. Para buscar a Deus, cara, acho que é uma forma de você equilibrar. Acho que a gente precisa ter equilíbrio, né? Falta isso também. Tem gente que é muito desvairado. Hoje a molecada tá assim. Ou ele tá... Quem que pregava isso? Eu não lembro se era o pastor Josmar, mas... Tem jovem que está na igreja assim, tem dia que ele está quase tocando no céu, tem dia que ele está quase abraçando o capeta, de tanta, sabe, ou é uma coisa ou é outra, né? Então, assim, é importante ter equilíbrio, né? Você tem uma vida, né? Se tiver que se lança aos pés de Jesus, né? Tenha cuidado para não se tornar um religioso extremista, que isso também não é bom. Se tiver experiência com religioso, já não? Já, né? Extremo? Alguma situação de... Mas já. Conta para nós aí, vai. Até do princípio da nossa conversão, né? Sim. Que eles vão chegar. Na verdade, eu sou uma pessoa questionadora. E isso fez também eu conhecer, eu acredito que conhecer muito a Deus, porque se você me falar alguma coisa, eu vou falar: você pode mostrar na Bíblia para mim? Sim. Você não engolia qualquer... Até hoje eu sou assim. E a gente estudava, né, a Bíblia dos Testemunhas de Jeová. É diferente, né? Sim, recentemente estava vindo em alguns... Na verdade, na época, após alguns cultos, né? A gente teve uma reunião aí na casa de um irmão, a gente foi chamado, a gente chegou lá, tinha alguns pastores, né? E aí, na casa de um irmão do irmão da Assembleia. Você pegou os irmãos. Sim. Aí, né, a gente chegou, sentou lá e tal, e a Ingrid questiona, né? Não concordava, queria entender algumas coisas na realidade, e... Posso explicar? Mas qual que era a maior dúvida no início? A dúvida, porque quando você começa na igreja, tem umas coisas que você nunca ouviu falar. O que acontecia era o seguinte: eu estudava os Testemunhos de Jeová e eu vinha aqui na igreja, nos cultos. Então eu comecei os Testemunhos de Jeová, eles não acreditam no Espírito Santo, né? O Energia pentecostal, ativa, né? eles não acreditam. E isso era uma dúvida que eu tinha. E aí eu comentei com esse pastor, a gente estava numa reunião, era um aniversário de uma pessoa. E eu cheguei, estava conversando sobre isso, e eu falei para um pastor: mas e sobre esse assunto determinado, que o Espírito Santo e tal? E ele falou bem, ele era um pregadorzão, e ele era mesmo, sabe? Hoje ele não faz mais parte da nossa igreja, mas ele era pregadorzão, tal. E ele falou, e aí eu falei para ele assim: não, só me mostra na Bíblia. E eu acho que isso ofendeu ele. Mas eu não falei para ofender, porque era meu jeito, e eu sou assim até hoje. Tanto que meu filho outro dia estava falando sobre Bíblia na escola, e o amigo dele falou:
porque um professor, na verdade, falou, porque na Bíblia está escrito, Mateus falou assim, então me mostra na Bíblia, porque é importante, a gente não pode achar, independente de quem seja, eu acho que assim, é importante a gente falar, não, peraí, mas tá certo mesmo? E aí esse pastor ficou irado comigo. É sério? E começou a falar assim, tá vendo? O diabo manda pessoas para questionar a gente. Nossa, já aprontou, já. Mas para glória de Deus, isso não me afetou. Eu era muito nova na fé mesmo. Eu acho que eu nem tinha aceitado. Acho não, com certeza não tinha aceitado a Cristo ainda como único e suficiente Salvador. E quando a gente estava saindo, o pastor Lima ele veio para mim e falou assim: filha, continua assim, questione mesmo, você não está errada. Né? E eu fui embora. Eu passei por várias coisas. Eu passei por momentos difíceis também quando a gente foi num retiro, né? Sim. A gente chegou lá, eu nova convertida, e aí não era batizada ainda, e as meninas não gostavam muito de mim, não me trataram muito bem. Hoje uma é uma grande amiga minha. Mas é tudo amiga. É grande amiga, mas você sabe, tempo atrás foi luta, né? Mas eu vou te falar uma coisa que eu tenho comigo. Tudo que eu passei nesse meu início de caminhada cristã foi Deus que permitiu. Por quê? Porque para você servir a Cristo, você vai levar tapa na cara mesmo. Assim. E aí, se você não olha só para Cristo, complica. Porque o que eu percebo às vezes, tá? Nesses poucos anos que eu tenho de cristã, às vezes as pessoas são muito abraçadas dentro da igreja. Isso é muito bacana. Mas o abraço maior tem que ser de Cristo. Porque o ser humano vai errar com você. Pastores vão errar, amigos vão errar. Né? Então, se você não está muito focado em Cristo, em entender, não, esse erra e está tudo bem, porque o meu alvo é Cristo, é o céu. Exatamente. Você pode se desviar. Então, eu acredito que Deus me permitiu passar por tudo isso, né, para que eu pudesse estar bem firme com Cristo mesmo, independente do restante. Faz toda a diferença. E essa questão de questionar é algo que, assim, provavelmente eu vivi muito isso na minha vida, ministerialmente também, quem está assistindo sabe, né? E eu sempre pude questionar mesmo, nunca fui de me curvar por qualquer coisa. Tem coisas que eu não concordo, eu pergunto, e se eu não concordo, eu não concordo. Eu continuo não concordando e pronto. Isso aí não... Eu acho que você tem que ser assim, o legal do Evangelho é que o Evangelho de Cristo, diferente de qualquer outra ideia, porque o Evangelho não é uma religião, né? Os pastores, teólogos sabem disso. Né? O cristianismo foi fundado ali em 300 depois de Cristo por Constantino, que ele é um imperador romano, ali, a partir de então o cristianismo deu origem, mas o evangelho de Jesus, que é a essência de Jesus Cristo, que não é o dogma, não é o horário, as liturgias, né? Mas a essência de Jesus começou com questionamento. Jesus, já para você ter uma ideia, é tão interessante que Jesus, o primeiro ato de Jesus depois do batismo é ter sido questionado em jejum pelo diabo, né? Então, se o próprio diabo questionou Jesus no início do ministério, é óbvio que nós seremos. Sim, e Jesus em nenhum momento titubeou, respondeu através da palavra mesmo. Pega esse pão aqui, né? Pega essa pedra, transforma aí um pão, papapá, não sei o quê, não só de pão viverá. Então, assim, Jesus deu exemplo ali mostrando o seguinte: vocês serão questionados, estejam prontos para responder e também estejam prontos para perguntar, né? Acho que não sei se você concorda, mas o evangelho são formadores de opinião. A igreja tem que ter opinião. A pior coisa dentro de uma igreja, dentro de uma escola, dentro de uma empresa, é a pessoa que ela se curva para tudo. E eu aprendi que homens livres só se curvam para Deus. Sim. E já era, né? Questionar, a gente tem que questionar, discordar, tem que discordar. Quer exemplo maior que esse? Pedro, por exemplo. Pô, Jesus falava alguma coisa, está até certo, ele andava no meio, não sei o quê, papapá. E Jesus amou o cara, pô, ainda colocou o cara como um líder ali logo no início, né? Então Jesus ama questionadores, você pergunta. Então não tenha medo de perguntar para o seu pastor, não, chega nele, pergunta mesmo, não tenha dúvida, né? Vai lá, né? E eu acho que essa questão também de, já mudando aqui um pouco, pegando o gancho desse assunto, formadores de opinião, como é que você acha que está isso hoje dentro da igreja? Falando já dessa questão de fé, a igreja está de fato, tem muitos formadores de opinião dentro da igreja, ou você acha que a maioria das pessoas são só aqueles que se, sim, nada desse jeito tá bom, e às vezes não formam opinião, não perguntam, não questionam, né? Porque segundo você mesmo, não, se tá com a dúvida, você vai perguntar, não é isso? Você acha que isso é um conselho para a galera que está assistindo aí? Tem que ser assim ou não? Formar opinião, perguntar mesmo? Eu acho que, na minha opinião, deve, né? Você deve perguntar, mas eu acho que hoje muitos poucos questionam. Assim, sim. Eu acho que é importante porque a gente vai conhecer, né? Porque muitas vezes eu que me converti há pouco tempo, eu entendo que eu errava muito por não saber. Sim. E hoje, sabendo de muitas coisas, eu evito muitos erros, né? Então isso com a palavra de Deus, com tudo. Então acho que é muito importante sim questionar. É importante você ter uma opinião. Para os jovens, né, que assistem aí,
mergulhar na palavra e questionar, perguntar. Isso vai fazer você ir mais pro profundo. E uma coisa que a gente foi no show do Fernandinho esses dias e o Fernandinho disse é que Deus, ele é maravilhoso, né? Ele é um pai maravilhoso, mas ele não tem netos, né? Ele é pai. Então você tem que conhecer a Deus, independente se sua mãe ou seu pai é um grande cristão, é um pastor. Conhecer. E para você conhecer, você vai precisar ler, questionar. Né? Você tem experiência, né? Tem experiências. Eu não posso gerar experiência para você. Exato. Eu posso fazer parte dela, mas é você que vai perceber isso, né? Sim. Show de bola, mas vamos lá. Então, vamos falar um pouco sobre vocês, sobre o trabalho, vida inicial, igreja, papapá. Vou fazer uma perguntinha para vocês aqui, que até eu tinha colocado, mas eu acho que é legal até para o pessoal que está assistindo, principalmente a moçada. Dessa caminhada de fé, falando da galera da igreja. Qual você acha que foi o principal desafio? Desafio, assim, para vocês? Ou individualmente? Qual o principal desafio para quem começa no Evangelho? A gente sabe, tem algumas coisas que renuncia, algumas paradas que você deixa de fazer. O que foi mais difícil, você acha? Vamos lá, digamos. Pagode, que foi... Começou cantando aí. Então... pra mim, assim... Você era baladeiro, não? Não, era tranquilo. Pra mim... Bebia? Zarco? Também, dificilmente, nunca gostei de bebida. Legal. Foi fácil. Mas já era um menino de Deus, já, né? Então. Foi só... Sim, eu não vi dificuldade nenhuma, não, dentro nessa minha caminhada desde o princípio, né? Você tem alguma coisa que você teve que renunciar? Pegou mais. Eu acho que o desafio assim maior para mim foi entender o lado espiritual mesmo, a batalha espiritual, né? Foi enxergar que existe uma batalha espiritual muito grande acontecendo, e quando você não conhece o Evangelho, você não tem noção disso. Então, para mim, acho que a parte mais difícil é essa parte da batalha espiritual mesmo. Entendi. Que a gente vive, né? Quem tá aí, às vezes, à frente de algum trabalho. Não percebe, é verdade. Não, realmente. Isso acho que é o que mais acontece mesmo. É quando você... Porque depois as coisas começam um desafio como que é o desafio, né? Renunciar algumas coisas, né? Tem coisas que a gente acaba deixando. E nessa de renunciar, nessa de mudar, algumas coisas ficam pelo caminho, né? Tipo assim, é claro que dentro da igreja, por mais que a gente tenha muitas pessoas, hoje em dia tal, você conhece um monte de pessoas, mas tem bons amigos, que às vezes, pessoas que você tinha muito contato, assim, tem alguma galera assim, claro que sem citar nome, mas se quiser também não tem problema, mas vamos lá, assim, que foi ficando para trás, foi perdendo contato, você acha que aconteceu isso? A galera fala, agora eu não vou lá conversar mais com a Ingrid, ainda vai querer vir orar para mim. Não, num primeiro momento eu me afastei, porque eu não estava pronta para frequentar lugares, eu gostava de tomar... de beber, senão, nossa, mas gostava, né? E eu me afastei muito dos meus amigos, assim, porque eu não estava pronta. Hoje eu tenho certeza que eu tô pronta até para tentar transformar a vida deles, né? Então eu me afastei muito das pessoas que eu convivia antes do Evangelho, né? E até eu me firmar mesmo, entender a palavra, porque é aquilo, você às vezes... né, não está tão firmado em algo e aí você vai... de ceder, né? De alguma coisa. Eu me afastei por medo de ceder a coisas que no momento não combinava, não se encaixava mais na vida que eu queria para mim. Show de bola, cara, que legal. Então, para quem pegou agora aí, a gente está conversando aqui com a Ingrid, com o Diego, é uma galera muito top, um casal muito bonito, muito abençoado, tem uma história de vida muito legal. Começou cedo, né? O primeiro filho veio com 15 anos, né? 15, 17 anos. O Diego, depois foram empreender, começou todo um trabalho. Hoje é uma loja muito conceituada na cidade de Amparo, que é a VDI, que todo mundo conhece, graças a Deus, emprega uma molecada toda aí. Isso é muito bom, né? Poder gerar, né? Acho que é legal também, Nossa, né? É gratificante. Poder gerações, né? Poder isso é mais legal, sim. né? Pô, molecadinha, primeiro emprego, às vezes nunca trabalhou na vida, tá lá trabalhando. Isso é legal, isso é bênção de Deus. Foi caminhando, aceitaram Jesus faz alguns anos, 7 anos aí de fé. No começo, alguns questionamentos, algumas dúvidas, que estão aí firme e forte. O Diegão tá aqui, né? É o que leva, é o que traz, está aqui de boa. Né? A gente já subiu logo o microfone lá para cantar, para louvar. Mas enfim, aí eu falei com o Diego, até comentei que eu tinha mandado a mensagem, que ia trazer não sei se você lembrou. Falei. Ele trazer um objeto, alguma coisa que pudesse lembrar alguma coisa aí que ele pudesse comentar com a gente, que faz algum sentido. Tá aí com você, não? Tá comigo! Na verdade... Não foi ele, não. Tá lindo, né?
Ô, gente, vai parecer uma coisa meio... Não, mas tem uma história, a gente quer ouvir. Na realidade eu conversei com ela, né? Falei, qual é o objeto que você acha que a gente poderia levar e tal. E de imediato ela já... A Bíblia. Ah, sim. Então, Pega a Bíblia lá. ela trouxe a primeira Bíblia. Tá destruída, tadinha. Deixa eu ver a Bíblia aí. A guerreira Ela aí, tá ó. bem coitadinha. Bíblia de campo de batalha mesmo. Eita glória. Então. E parece uma coisa, não é porque o podcast é da igreja não, viu? Porque a gente foi num podcast e eu falei muito sobre o evangelho, mas é porque o que traz transformação na minha vida, Sim. o que Mas trouxe... essa Bíblia aqui tem o quê? Que história que ela tem assim? A Bíblia é a Bíblia, né? Não tem o que falar. Mas tem o que ganhou de alguém, foi o... Eu comprei mesmo, Você foi eu buscar? mesmo comprei, vim aqui Aqui na livraria? Na livraria, comprei. E Ó. uma das coisas que eu aprendi nessa Bíblia, que foi a Eu tenho primeira até um coisa... esboço aqui, ó. Que a primeira... Aí vou até ler. Entendeu? Que a primeira coisa que eu procurei na Bíblia foi sobre perdão, né? Que eu falei pra você que eu não gostava muito de perdoar. Que eu Você era ruim de perdoar? Era uma vez só. E eu comecei a procurar na Bíblia sobre perdão. E aí eu percebi, né, que pra gente ser perdoado por Deus, a gente precisa perdoar. É uma via de mão dupla, né? Eu acho. E perdoar é... Ai, gente, eu não sabia que vocês iam fuçar. O mais legal é fuçar na Bíblia, né? Eu até achei aqui uma palavra, ó, Hebreus capítulo 11, versículo 1. tem mais um esboço de aqui. pregação aqui, hein? É, pregação. Ó, a fé não é esperança, a fé não é ficar parado. A fé... Entendeu a letra? Não, a fé é lidar com os nossos problemas. A fé é ação. A fé não é a independência. Pensamento positivo não é fé. Ó, essa filosofia. Que isso, hein? Não tem o pregador? Geralmente eu marco até o pregador que foi. Tá aqui, pastor Marcos, né? A fé é uma segurança. Glória a Deus por isso, né? Como que é? Baseada no poder de Deus. É a antecipação. Isso aqui deve ser um detalhe de final da pregação aqui. Show de bola, tá vendo? Então essa Bíblia representa o quê? Você, no início... Tudo, assim, meu início na caminhada cristã, ela representa a mudança de vida na minha família. Eu até falo assim, que eu percebo que alguns jovens, eles querem muito ficar fora de casa, né? E os meus filhos não, eles amam ficar em casa. Você quer dar um castigo pra eles, ter que sair de casa. Gosto de falar que vai dormir na casa da avó e do vô, não. Porque quando bom. você tem uma família, não é uma família perfeita, tá, gente? Deixar bem claro isso. Mas é um lar diferenciado, assim. Eu não venho de família cristã e o Diego também não. Apesar da família do meu marido ser maravilhosa, meu pai é um homem maravilhoso, mas... É uma diferença muito, muito grande mesmo você ter um lar cristão, um lar que, por exemplo, assim, né, uma coisa que me veio à mente, assim, um dia a gente tava brigando, eu com o Diego, no maior problema, eu falei, vem todo mundo pra sala, vamos orar. Olha que legal. Então, assim, é uma diferença, é uma coisa que muda, né? Então faz os seus filhos quererem estar em casa e se não fosse a Bíblia, nada, se não fosse Cristo, claro, né? Mas a Bíblia é meu manual de vida. Glória a Deus por isso, parabéns aí, show de bola, tá aí. O objeto, então, de hoje, a Bíblia, a Sagrada, que representa muita coisa na vida desse casal aí. Então a gente vai chegando aqui quase para o final, mas tem algumas perguntinhas aqui que coloquei o nome, o Ping Pong. Perguntinha Ping Pong, gostou dessa? Tava que nem a Marília Gabriela, né? Bate-bola, jogo rápido, né? Ping Pong, pergunta Ping Pong. Eu pergunto, você responde e vamos ver o que dá. Mas é coisa rápida, só para o pessoal conhecer um pouquinho melhor vocês. Uma pergunta aqui, para começar rapidinho, pode responder um, depois responde o outro, beleza? Pode ir qualquer coisa? Qualquer coisa, dependendo já... Não, pode perguntar. Tipo assim, alguém não queria perguntar, mas tá meio com medo, né? Que time você torce? Que time do coração? Eu? Palmeiras. É difícil isso? Acho que não, tranquilo. Isso aí é a maior do Brasil. A Ingrid também é palmeirense? Ela é. Tem que ser por livre e espontânea pressão. Ligo nem muito. Tá aí. Eu gosto que ganhe para eles ficarem felizes. Ah, sim. Não, ela é palmeirense, sim. Ela não gosta de falar. Sangue verde. E de time, já perguntei de time, né? Para saber, você vai assistir jogo em estádio? Eu gosto, viu? De acompanhar mesmo de perto. Sim. Assim, não sou fanático, né? Mas às vezes que tem algum clássico, assim, eu gosto. E um tempinho atrás aí, né, a gente conseguiu contato com alguns jogadores, pela loja e acabou, foi ver alguns treinos e tal. Então, a gente gosta de estar no meio. Isso é bom. E é legal que hoje você pega esse meio hoje, que graças a Deus esse tabu quebrou já há muito tempo. Mas eu sou da época, eu tenho 40 anos, mas parece que tem mais, né? Tá meio derrubado, mas amém.
Mas eu vim de uma igreja muito tradicional, então assim, nem para jogar bola a gente não podia, né? Então, Nossa. é aquela loucura toda, né? E hoje eu vejo que, graças a Deus, no meio futebolístico, que é um maior espetáculo da terra aí, né? Que move, esse ano tem Copa do Mundo, vou morar aí pelo Brasil, né? Em nome de... não tomando aquela goleada lá que tomou aí. Já tá bom. Né? Já tá bom também. Mas enfim, dentro desse meio aí, Deus tem levantado uma geração. Com certeza. Não tem? Sim. Tem um monte de jogador aí, cara, cheio da unção de Deus pregando o Nossa, evangelho. Você conhece alguém? sim. Tem algum nome que você... Então, Você é nosso amigo, o Dri, né? Ele é jogador de futebol. Tem ele o Dri. Ele joga onde? Ele tava no Rio Claro, né? Jogou no Rio Claro, servo Sim, de jogou Deus. no Rio Jogou no Claro. Bragantino, Jogou no já. Bragantino. Que legal. Mas assim, né? Um exemplo recente aí foi um dos títulos que o Palmeiras ganhou. O Everton é um cristão, Sim, um pregador, e a hora que ele teve a oportunidade de falar no microfone, ele exaltou a Deus, agradeceu a Deus, né? E isso aí foi, nossa, até arrepiou assim a hora de a gente ver, né? O cara, tipo, no ápice, acabou de, se eu não me engano, foi a Libertadores. Sim. Acabou de ganhar a Libertadores e tal, o Glória cara a Deus. pega o microfone, glória a Deus, né? Sem, Entregou a honra a ele, entregou, isso, exatamente. legal, isso faz toda é a algo bem diferença. gratificante, né? Show de bola. Então, palmeirense aqui, para quem é palmeirense aí, ou quem não é também, que Deus abençoe tua vida. E vamos lá então, perguntinha aqui. Time do coração, já respondeu? Neutra? Neutra. Palmeiras. Palmeiras, é pra ficar felizão. Né? Vamos lá. Vocês gostam de personagem de televisão? Gostam de filme? Então, é uma curiosidade aí, cara. Filme eu tento assistir, mas não consigo. É 15 Só o início. minutinhos, 10 Ele minutinhos. consegue escolher o filme. É meia hora para escolher, depois Tá bom, 5 minutos vamos para lá. dormir. Se fosse um personagem de algum, qual seria? Qual personagem seria? Se fosse um personagem. Como assim? Um personagem de algum Se filme. eu pudesse ser um É um personagem? personagem. Homem-Aranha, quem será? Vamos lá. Ixi, Mas se identifique por vamos lá. ver. Ixi. Vai que tem aí, ó. Ô, marido. Vai. Pensou, falou. Personagem? Aladim. Ô, Aladim. Tomou malandro, Aladim. Enganou bonito. Mas legal, sapetão voando, aquela parada toda. Passa a lâmpada mágica, tudo então. facinho. Deus tá vendo isso. Tem. Mulher Maravilha. Eita, agora Aladim, Mulher Maravilha. Eu nem vou perguntar porque aí o que você acha? É uma Mulher Maravilha? Nossa, só de olhar você já fala, né? É isso, hein? Glória a Deus por isso. Vamos lá. Tenho medo de... Medo de... Putz, cara, eu tô devagar, hein? Não olha pra ela, tá? Eu tenho medo dela. Medo de Ai, Já descobri, já. Já respondeu. Medo mas... de? Tem medo de nada? Nada. Tô com Deus. Olha lá. Não, mas eu tô com medo de... Medo de me afastar de Deus. Eu tenho muito medo. Ó, tem a resposta Muito na mesmo. ponta da língua. Vixe, ela tá afiada, né? Minha maior alegria. Minha maior alegria é ver minha família, né? Feliz, minha família servindo a Deus. Isso aí não... Servir a Deus. Minha maior Graças a alegria. Deus, show de bola. Qual filme marcou a vida de vocês? Você conseguiu assistir? Ah, o meu foi o Titanic, o único que eu consegui. O único que eu Tem consegui. 2 horas e meia esse É o único que eu assisti na vida, foi o Titanic. Ó, um filme que... maravilhoso, que eu aconselho quem já assistiu, assista de novo. Quem não assistiu, assista. Quarto de Guerra. Você Quarto de assistiu, Guerra, né? show, louco, é de oração. Forte Fala demais. principalmente de casais, né, que tá vivendo alguma Casais. situação. Quarto de Guerra, então é a dica aí, ó. Ixi. E Titanic, pra quem não assistiu. É, Rápido, filme. Rapidinho pra você colocar 5 horas de filme. Mas por que o Titanic? Não, o único que eu assisti, Assistiu né? no cinema que eu não também? assisti. É, esse eu todo mundo, assisti. é verdade, sim, eu sim. lembro disso. Na época que, tipo, quem tinha telefone, acho que pagava a conta lá, ganhava um ingresso. Nossa, hora. ia todo mundo assistir. Marcou Pior que é mesmo. verdade. Não é que o único filme, Depois disso, muito difícil de assistir. não consegue assistir. Não consigo. Tem mais jeito, né? Nossa, tenta e não... Nem no cinema ele dorme. nossa, ali é mais ainda, né? Nossa. Pega um semileito. Preciso começar a assistir filme aí, né? Mas tá bom, vamos lá. O que te inspira? Minha esposa. Oh, show de bola, cara. Vamos dar uma salva de palmas aí. Pô, agora nem sei qual que vai. O que te inspira? O que veio de primeiro na minha cabeça é meus filhos. Meus filhos inspiração, show é de inspiração pra vida, assim, pra Legal. tudo. Que legal, parabéns, show de bola.
Qual a sua comida predileta, então, aqui para falar? Massa, lasanha. Manda uma Nossa, lasanha. Quem cozinha em casa? Eu. Ah, brincadeira. Não, assustou. Ela. Já fica sem comer. Você que manda bala lá ainda. Sim. Eu que cozinho em casa, mas a gente come mais fora, assim, Sim, normalmente. Mas eu correria cozinho também muito no trabalho. bem. Pô, legal. Qual é o prato principal que você gosta de fazer, que você gosta de comer, né? Ele gosta de Massa. comer filé mignon com molho gorgonzola, ele Show de adora. bola. Massa também, manda Ela bala. fala que eu sou fresco, né? Ele que eu não como é. nada. Essa parada aí, eu fiquei sabendo, sei lá. Ah, não sei se é verdade, né? Mas como que funciona essa parada de mistura? Comeu no almoço, come na janta? Tem que ser diferente, né? Você já sabe, né? Não, mas sei eu lá. que cozinho bem. Revelou agora. Meu ovo no almoço. Não, tem que mudar, né? Eu não importo, tipo, às vezes só como arroz com feijão, mas eu não gosto de repetir, não. Ah, muito bem. Entendeu? Aí um bom conselho. É. Entendeu? Você almoça arroz e feijão, depois na janta arroz, feijão e Feijão ovo. e ovo. Tá Já vendo? mudou. Já mudou. Legal, vamos lá então. Você prefere o quê? Vocês, campo ou cidade? Igual os dois pensamentos? Cidade. Campo. É sério? Não dá rolo em férias? Dá. Vocês viajaram ano passado, foi para dar um rolê para Dubai, umas Ah, paradas você todas. viu que Aham. chique, Paris, rapaz? bonitas, fotos Foi em bonitas, né? agosto. E bom em mesmo. agosto a gente... Nossa. É vale outra a pena? coisa, sim. Aí, Léo, aí pronto. Achou lugar para ir. Não, é magnífico. Vale a pena mesmo? Legal. Sim. Muito a pena. Vale muito a gostoso, pena. que É gostoso. sensacional. E foi É. toda a molecada também foi junto. Não curtiu. consigo viajar sem os Ah, não meninos. dá, né? Mas a nossa Não dá briga hoje é exatamente por tirar férias, né? Eu Mas já pra não onde consigo vai? me desligar muito da loja e ela você já. anda- Você anda no Sim. automático É, ainda. e né? ela já. Já era. Não, Diego, vamos tirar. Mas é tá. importante, né? Mas tem que tirar pra repor as energias Sim, aí. Né? com certeza. E de fato foi um rolezão Sim. legal. Foi Nossa, maravilhoso. magnífico. Até isso que eu ia perguntar um lugar para viajar assim do sonho, seria? Tem um outro lugar? Falei, pô, Tem. Ah, o mundo tem muitos lugares legais, né? Mas A tem algum gente tem lugar que você fala, pô, eu vontade tenho de vontade de ir para lá. Las Vegas, Cancún, Mas, pelo amor de Deus, não. de Israel. Vou orar para você, levanta a mão aqui que negócio de Las Vegas. É, Mas Esse é aí, bacana. esse aí, ó. Ah, mas show de bola, não Mas rolê. eu tenho vontade de conhecer Nova York. Sim. Quero levar os meus filhos pra Disney. Quero ir pra Disney também. Sim. Mas Dubai, olha, eu não imaginava. Quando Muito o Diego, grande. era o sonho do Diego, Dubai. Sim. E eu, nunca imaginei, mas Supriu é muito as legal. expectativas mesmo. Nossa, superou Muito fora da total, realidade muito ali, Fora né? da realidade. É. Que legal, que bom. é algo top, legal. Daquela... Nossa, dá um gás, né? Que show. Daí quando viu? você volta Volta à animado para realidade. trabalhar. Mas isso que é legal, isso que é a graça da Sim, vida, né? Poder sim. proporcionar. Trabalham muito, graças a Deus, com honestidade, com Com competência. certeza. Tem que se dar um presente aí, pelo amor de Deus, né? Senão quem aguenta. Mas enfim, então top. Top. Isso foi para Paris também. Sim. Ai, lindo. Paris foi ano retrasado, né? É, acho que é. Gostoso, romantismo no É, mar. nossa. Ah, é maravilhoso. Paris é muito É gostoso legal, também. legal. Que da hora. Mas tem Mas rato qualquer lá lugar, perto, né? é verdade? Você Não? sabe o que o povo falou? Eu não sei se foi na época que a gente foi, mas eu não vi. A gente não viu, mas um amigo nosso foi esses dias pra lá. E filmou, viu? Filmou. Daí a gente viu nos stories lá Parece um cachorro. uns 400 Tem gatinhos. como é que chama o casal? A Larissa, é isso? É isso, É eles mesmo. eles que Ela foram. tá gravidinha. É tudo. isso, exatamente. Foi lá, é A gente verdade. viu os acho que ele stories. filmou mesmo. Eles stories filmaram o dele. ratinho. Rato, parece nossa. Eu cachorro, não cara. achei. Aqui Eu não não tem, achei lá. rato lá, É, mas muito o povo rato, fala muito. mesmo. Mas na Tem nossa época, filme, né? Tem, sim. Filme, é Sim. retratado justamente por isso. É. Né? Tá vendo que nem tudo é perfeito, vai. nem tudo é perfeito. Mas é legal Quando a gente conhecer. vai fazer turismo, acho que fica mais escondido as coisas, Ah, assim, sim, né? depois que não aparece. Acabou, né? Segunda-feira começa a parada normal lá, volta tudo. Mas é legal conhecer novos lugares, né? Maravilhoso. Dependente de onde ir é legal. Qualquer país é legal, qualquer lugar diferente é legal. É bacana, experiência, né? Novos Já é ares, novas culturas, né? Isso é interessante. um lugar que você queria já ir, já falaram aí e tal, Nova York, pau, quer ir para Las Vegas. Las Vegas, fazer- Vai ser Fala pra mim, perto. fazer missão em Las Vegas. Fazer missão na Vegas, ali o pessoal fica no negocinho, orar por eles, depender, tudo É mal. isso que o Diego quer ir fazer lá, viu? Obra missionária? Não, você falava brincando pro pastor isso. Não, né? eu acho que fica. Mas nem, por que não? Tem obra missionária na Bahia, tem isso de Minas, por que não? Las Vegas? Por que não? Né? Tanta gente precisando, de fato, né? É verdade. Mas enfim, olha, é verdade. Dá corda, pronto, né? Mas enfim, daqui 10 anos, onde vocês acham que. Como vocês acham que estarão, aonde estarão daqui 10 anos? Creio que daqui 10 anos vamos estar bem mais experientes, né? Mas no mesmo lugar, Pé no chão. cada vez mais firme, né? Dentro da igreja. E é isso, né?
Las Vegas, não. Não. Muito longe. Passear em Las Vegas, mas... Você se vê daqui 10 anos, Sim. imagina? Eu dei 10 anos, eu acho que eu vou... Lembrando que daqui 10 anos o Vitor tem... Vitor vai ter... O Vitor vai 26, dar com... 26 ele vai anos. fazer 16 agora, 12 de 26. maio, ele vai dar com 26. E 22 o pequeno, isso. Aham. É, ó. Então, daqui 10 anos, mais Muita coisa liberdade pode pra gente viajar. Eu acho que a gente vai conseguir viajar mais. Me dedicar mais à obra. Apesar do que meu marido acha que eu já me dedico bastante, mas eu não acho. Mas às vezes eu falo, hein, dá uma... Tem que ter equilíbrio. O senhor gosta disso? Acho que é importante você ter um equilíbrio. Às vezes eu falo pra ela, hein, eu acho que você deve tirar um pouquinho mais do pé e eu devo me aprofundar mais. Acho que essa foi a orientação de Paulo a Timóteo, né? Lá nos capítulos, lá, na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ele fala, né? Que Deus não te deu espírito de temor, mas de ousadia, de amor, de equilíbrio, né? Ou moderação, né? Ou seja, fazer as coisas com amor, sim, com ousadia, mas com equilíbrio. Sim, com né? certeza. Quando você faz equilibrado, você foi melhor. Com certeza. Né? Eu acho que assim, até tocou num ponto, né? Estamos já no finalzinho, mas eu me lembro também no começo do meu ministério, nossa, eu queria fazer tudo. Quer abraçar o mundo. Abraçar o mundo. Então eu percebia que eu não fazia, eu fazia tudo, mas às vezes não fazia tudo com qualidade. Né? Então eu comecei a pontuar aquilo que eu faria com mais qualidade, né? E começou a funcionar melhor. Com certeza. Sobre algumas mudanças, algumas coisas que aconteceram na minha vida em termos de mudança ministerial, que foi excelente, muito bom para crescimento. Né? Eu tive muito êxito em relação a isso. E é bom mesmo, a gente tem que equilibrar a nossa vida entre a família, a casa, a nós mesmos. Né? A gente tem que tirar um tempo para nós. Sim. Às vezes para não fazer nada, né? Mas às vezes para estar ali, para se cuidar, para fazer alguma coisa que gosta, mesmo que seja bobo. Né? Tem coisa, né? Às vezes tem uma coisa boba, por exemplo, que você gosta de fazer na hora de não estar fazendo nada, por exemplo, na hora, um hobby assim, eu gosto de fazer isso. Jogar bola, jogar futebol. O marido tem problema de não fazer nada, ele não gosta muito de não fazer Você nada. tem que estar fazendo Eu alguma gosto coisa. de não fazer nada. Ficar... Sim, se tiver que ficar no salão lá, Nossa, eu sou... ir para um spa, vai de boa. Eu vou de boa. Olha, isso eu Nem curto, sofre. também. Eu Pô, também. Spa, vixe. Então vamos lá. Então, já comentamos aqui uma coisa interessante, uma palavra favorita, uma palavra que define assim, que você gosta de ouvir, ou gosta de falar, uma palavra. Uma palavra. E a palavra é? Gratidão. Tá inspirado. Amor. Amor e gratidão. Show de bola. Parabéns, parabéns. Uma música que marcou você lembra alguma coisa assim? Eu Pode ser música quero cristã. viver algo novo. Canta muito, hein, nossa. Tá agora, obrigado. Arrepiou aqui. Não, Joab, você está perdendo o quê, Joab? Você está perdendo tempo, o pessoal da banda aí, ó. Banda Gé, não é banda Gé, não? Eita, Gé. Banda Gé aí, ó. Tô aqui, ó. Quero viver algo novo. Tá ali, o cercadinho tá aumentando. Galera aí que quer conhecer, vem aí na igreja. Culto terça-feira, quinta-feira, domingo. Domingo de manhã, vem conhecer aqui na Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Dá um glória a Deus, conhecer esse casal simpático, estão sempre aqui também. E tudo que a gente falou aqui, você pode perguntar para eles, é verdade mesmo? Agora eu quero ver. Né? Você é questionado, né? Gosta de questionar, né? Então sempre alguém vai encostar, eu vi que você falou isso. Mas então, que música que marcou você? Eu quero viver algo novo. Glória a Deus, né? Tá melhorando já, né? Se pedir mais uma, a terceira. Já deu então um falsete aqui. Que nem o Iê, né? Que teve aqui com a gente. E na semana que vem, né? Na semana que vem não, para quem está assistindo. Não, depois você vai arrumar aí, né? Mas vai ser na semana passada. Já assistiram já. Enfim, vamos voltar aqui. Eita glória! Né? Quem já assistiu aí, talvez já assistiu o Iê, que teve com a gente. Mandou uma palavra abençoada, contou um pouco da história, sobre a vida. Nasceu 1 quilo, menino. Hoje tem uma voz abençoada, ungida. É muito poderoso o testemunho do Iê. E eu tenho certeza, eu sei que você foi edificado por Deus. E glória a Deus por isso. E eu acho que na semana que vem tem coisa boa chegando aí. E tem pessoas poderosas, cheias de experiência, assim como a Ingrid, o Diego teve para falar com vocês, trocar uma ideia. Talvez tenha algumas informações que vai ser útil para a vida de vocês, para a sua família, para o teu filho. Né? Você que é mãe, você que é pai, está com um meninão aí abençoado aí. E talvez seja uma inspiração para que ele faça alguma coisa diferente, para que mude alguma coisa, sei lá, né? Alguma coisa vai ser útil, com certeza. E a sua vida, Ingrid, alguma música, um hino que marcou? Um hino que marcou é A Igreja Vem. E a igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol. Olha lá, segunda voz, vai. Muito. Essa não dá, não acompanha.
O Iê cantando, olha lá, conversão. falou do Iê, ele cantando pela igreja, né? Aham, Show o de Iê, bola. quando a gente entrou, nossa, e inclusive a igreja vem, ele cantava junto com o Círculo de Oração. Muito o Iê. lindo, né? Tem uma Ih, expressão meu Deus. corporal ali que transmite, né? Maravilhosamente, faz toda a diferença, né, no louvor, né? Você acha que uma vez a gente já comentou sobre isso, né? Às vezes essa questão da expressão, né? A igreja precisa, né? Acho que é importante isso, você se expressar através da sua voz, através do seu corpo, adoração a Deus, né? E se soltar também, né? Porque às vezes eu até falo, às vezes você tá no campo de futebol, a pessoa tá lá e tá Sim. adorando a Deus, ao nosso Criador, ao nosso Salvador, e tá Travado. barrado. Vamos dar uma. Né? Levantar aí, Existem olha. pessoas que são assim mesmo, é da Sim. natureza ser um pouco mais parada. Mas a pessoa, tem pessoas que não, né? Então acho que tem. eu sou bem assim, né? Pra falar, então como que eu vou adorar a Deus assim? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Se jogar na presença do Pai, né? Sim. Aí uma perguntinha aqui pra vocês, já que você falou da musiquinha. O apelido carinhoso, como é que é de ambos aí? Como é que você chama o Dieguinho? Hoje eu cada vez chamo de um jeito, mas eu chamo muito ele de marido hoje em dia. Marido, mas é uma coisa mais séria, aí já tá muito carinhoso, É, né? então. Hã? Aí- Deixa eu perguntar aqui pra turma aí, como é que você chama, Léo? Não, pode falar. Ixi. Pichuca, meu bem. Momô. Como é que chama o Lucas? Vida. Vida. Por que você não tem um... Quê? Por que você matou o Curirim? Não tem isso? Ah, vida. E como é que você chama a esposa? Love? Meu Deus, casal apaixonado. E eu Nick ainda não. Não sei. Né? Mas enfim. Qual? Quem? Mas viu? Olha lá, então nós vimos aqui o pessoal aqui da produção aqui, é Vida, é Love, Momô, ai, coisa linda. Mozão, como é que é? Hã? Ah, eu chamo de Momô, Love, meu amorzinho, meu bem, né? Silvinha, né? Cada hora de um jeitinho, mas aí marido já tá mandando meio na seriedade, hein? Marido? Ela já manda marido. Marido Ó, tá não, eu mas falo, tem o inho, porque a gente diminui quando tá namorando. linda, loira. Ele Linda, me chama né? de linda. Ela Ele falou é bem- marido. Fala, vixe. Já manda no meio, cara. Não, eu chamo de Entendeu? príncipe. Não, eu Não, chamo mais de príncipe? marido hoje em dia, mas príncipe também. Na agenda, o meu tá Ingrid My Love. No Ó. dela não. Tá marido. Não, Não, no vamos meu pegar, tá. hein? O meu tá The Tiger Man, porque ele colocou o Tigrão. Ai, meu Deus. Ô, pessoal, foi ele que desculpa. Pô, o cara pega o celular da esposa e muda o nome, vai Tiger Man. Né? O Tigrão. Perigo, hein, cara? Olha, boa essa. O cara vai lá, muda, né? Coloca lá. Olha, o lindão da madrugada. Ai, Jesus. Mas lembra quando tinha aquele negócio de MSN, aquelas paradas, o bate-papo UOL? Sim. Tinha sempre um nominho, né? Você colocava? Né? Anjinho da madrugada, loirinho não sei o que lá. Né? Não tinha? Você tinha? Não lembra? Não, eu lembro que eu via, mas o meu sempre foi Diego. Eu não Diego colocar Cabeção. na. Diego, né? DIEGUH. K. Underline K, é. Cabeção. Cabeção, a cabeça sempre foi pequenininha, Ah, povo. foi avantajada. Foi crescendo com o tempo. Muita sabedoria né? acumulada, Então, você pra vê. guardar tudo, né? Eita, glória. Mas então, o Prito Carinhoso, por enquanto, está sendo marido, né? Muito marido. carinhoso, né? Super carinhoso. Né? Aí é loira. Ainda bem que é marido. Ainda é marido, né, cara? Pelo amor de Deus. Mas enfim, né? Já está. Mas glória a Deus por isso, né? Sim. Finalizo agradecendo muito vocês. Tá? Acho que passou até rápido. Né? Então, tô trocando nossa. ideia aqui. Sim. E eu tenho certeza que vocês não contaram a metade do que Nossa. foi a vida. Mas, enfim, o propósito do papo e graça é isso que é. O pessoal conhecer um outro lado, né? Da Ingrid, do Diego, porque as pessoas nos veem, às vezes, na igreja aí, né? Vê a galera vindo para a igreja, tem uma visão. E isso foi formado ao longo de muitos anos, aquela visão muito pejorativa, né? Uma coisa, um pessoal muito chato, muito pesado. Não, pô, tem uma história, tem o nosso momento de descontrair, tudo, mas nós servimos um Deus maravilhoso, né? E obrigado de coração, que Deus abençoe você, que Deus abençoe o Diego, que Deus abençoe seus filhos, que são lindos, abençoados, e Deus abençoe a loja de vocês, que tem sido bênção na cidade, para a molecada que trabalha lá. Quantos funcionários tem hoje lá? Como é que está? Uns 22, mais ou menos. 22. Nossa equipe é de 22. 22 jovens, tudo a faixa de idade é tudo. Entre 17, mais novinho é eu, né? Não. Deus está vendo. O Tiger Brincadeira, de 17 até uns 32. 32 anos. Pô, que legal. Molecada nova. Molecada nova está lá trabalhando, então Sim, Deus sim. abençoe. Amém. Deus abençoe a VDI, Deus abençoe vocês.
esse ministério aí. Então, deixo para vocês agora despedir ele, mandar uma palavra para a galera que está assistindo, suas considerações, depois da consideração do Diego, depois a gente já encerra. Quero agradecer o convite, né? É uma honra para mim estar aqui, contar um pouquinho da minha vida, falar um pouquinho do que Deus fez, né? Muito obrigada, Deus abençoe muito a sua vida também, a sua família. Você é uma pessoa maravilhosa aí. Sim. E que Deus continue te usando muito nessa caminhada, né? Bora pra cima. Não, né? Deus abençoe. E Deus abençoe todos que estão assistindo. E se você ainda não conheceu a Cristo, conheça, vai mudar a sua vida, tenho certeza, como mudou a minha. Glória a Deus por isso. Considerações finais? Opa, vamos lá, agradecer também, né, o convite. Agradecer a você, toda a equipe aí, né, por trás dos bastidores. Agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, né? E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Isso aí Glória a Deus por isso. E é isso. Sempre que chamar, a gente volta aí, outra oportunidade para conversar mais. B, né? Sim, então, a gente deu uma resumida aí, mas é isso aí. Parabéns, né, pelo trabalho aí, que, se Deus quiser, vai longe. Em nome de Jesus. E agradeço todos que ficaram até agora assistindo com a gente, ou você passou um pouquinho para frente, ou passou um pouquinho para trás, para assistir o que te interessa, não tem problema nenhum. Sim. Mas compartilha com a tua família, né? Compartilha. Nós já falamos aqui no início, entra aí, você que já está assistindo, não esquece de colocar esse dedo ungido, sabe esse dedo abençoado aí que você está profetizando sobre a tua casa, a tua família, já vai lá no sininho lá, o sininho de Israel aí, que Deus vai abençoar a tua vida. Você já marca lá, já se inscreve, é facinho, compartilha com a galera, comenta, pode falar, pode criticar, e lembrando que por mais que esse podcast, Papo e Graça, está na plataforma da igreja, todos os comentários, todas as opiniões não refletem talvez na ideia da igreja, né? É uma opinião que nós assumimos a responsabilidade, amém ou não, não é? Amém. É? Então Deus abençoe você, Deus abençoe todos os irmãos, o Léo, a galera, o Lucas, fugiu, a Renata. Não tem nada de Renata aqui. Deus abençoe a Ana, Deus abençoe o Nick, Deus abençoe todo mundo aí, essa equipe maravilhosa, abençoada aí que ficou até agora com a gente. Beijo no coração, tamo junto, é nóis, Deus abençoe e até semana que vem. Vamos que vamos. Aí, é salve de palmas. Glória a Deus, Deus abençoe, viu?